Pai, Senhor de todos, amém? Estava pensando aí como é difícil pregar aqui, né? Porque o presbítero Gilberto tem que dar uma mensagem de oferta e dá vontade de eu receber Jesus de novo, né? De fato, quando a gente recebe esses convites, a gente fica tanto quanto preocupado sobre o que eu vou falar, como eu vou falar, o que eu vou falar. A vontade é que deve sair correndo quando está chegando a hora. Como você vê aqui, Pai Senhor, a gente vai pregar bem rapidinho hoje. Vai dar para você fazer o enterro dos ossos na sua casa, do seu pai. Por falar em pai, gostaria de parabenizar. Vou puxar a sardinha para o lado primeiro. Parabenizar meu pai ali, excepcional que Deus me deu. Obrigado pelo paizão que o senhor é. E aos outros, parabéns também, aos outros papais que aqui estão, que Deus possa abençoar a sua vida. A mensagem de hoje, ela fala sobre o caminho da restituição. Ele se encontra no livro de Marcos 5. Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou ler um outro texto em paralelo e em algum momento eu vou tentar juntar os dois e Deus vai nos abençoar. Amém? Marcos 5, 25 ao 34. Todos acharam? Amém. Amém? Aí você vai botar o seu dedo assim, se você não tem um marcador na Bíblia, e você vai lá para Salmo 42, Salmo 42 até o verso 5. Não costumo nem ler tanto, vai ler uns 12 versículos, mais ou menos, 13, alguma coisa assim. Todos acharam? Amém. Ouço folhear da Bíblia. Salmo 5, Marcos 5, diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que certa mulher, que havia há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, ou gasto tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Agora Salmos 46 diz assim. Amém? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, e de como passava eu com a multidão de povo e os
guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Cadê o Luciano aqui para me ajudar a pregar? O tema da mensagem fala sobre o caminho da restituição. E quando a gente fala de restituição, a gente acaba lembrando da declaração do imposto de renda, né? E a gente vira e mexe no início do ano, a gente começa a fazer e depois a gente começa a ficar consultando o site do BOV agora ou o site da Receita Federal para saber o que é. Quando é que eu vou ter a minha restituição? E restituição não é algo que o governo me dá ou te dá. Restituição, na verdade, é algo que é meu, que estava retido com o governo, e ele tem que me restituir, ele tem que me devolver. Por quê? O que o governo faz? A gente trabalha, principalmente de CLT, né? Então a gente contribui com o imposto de renda todo mês, e aí no ano ele fecha o pacote e fala assim, deixa eu ver quanto é que ele recebeu, e o que ele tem para ser descontado. E ele faz aquela conta toda e fala assim, ó, ele contribuiu com X, mas na verdade ele deveria contribuir somente com Y, então eu preciso restituir. Eu estou com alguma coisa que não é meu, o governo falando, que é dele. Tudo bem que ele não corrige por nada, por inflação, por nada, mas isso é outra conversa. Mas enfim, o fato é que ele restitui aquilo que é meu. E quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala sobre restituição ou sobre alguma coisa que é meu, a gente vira e mexe, se esbarra ou começa a pensar sobre alguma coisa que a gente tinha e que a gente não tem mais. A gente vira e mexe, se esbarra, por exemplo, no ministério de Jesus, teve uma hora que Jesus estava numa festa e o vinho acabou. Então precisou que Jesus restituísse, ou que desse, ou que operasse um milagre para que o vinho ele voltasse, né? Ele tivesse essa porção de vinho lá. E a gente, inúmeras vezes, a gente sabe que o vinho ele representa a alegria. Então, muitas vezes, em muitas ocasiões, às vezes, a gente precisa ser restituído de um vinho que acabou, ser restituído de uma alegria que já se foi embora. E vira e mexe, a gente fica pensando nisso. Quando a gente começa a pensar em ler, folhear a Bíblia, a gente percebe que em determinado momento um soldado precisou que a sua orelha fosse restituída, porque quando foi pegar com Jesus, na verdade os discípulos de Jesus cortou a cabeça, a orelha de um soldado, ele acabou perdendo a orelha. E Jesus foi lá, pegou a orelha e falou assim, deixa eu restituir. Interessante é que quando a gente fala sobre isso, gera em nós uma expectativa, porque não estamos contando uma história da carochinha, não estamos contando alguma coisa filosófica, inventada, uma ideologia humana. Quando a gente começa a reparar e folhear a Bíblia, a gente começa a tentar, ou melhor, a gente começa a entender de que o mesmo Deus que operou, que fez, que se manifestou no passado, ele é
que faz agora. E restituição, essa mulher vai ensinar para a gente que é um caminho que a gente precisa seguir. Talvez essa mulher ou essa passagem ela não vai contar como se fosse uma receita de bolo. Não é algo que você vai pegar e fazer exatamente, mas é um exemplo de como a gente pode ser restituído por Deus. É um exemplo que mesmo quando a alma está abatida, mesmo está triste, eu fiquei pensando sobre isso, porque essa semana eu fiquei repensando algumas coisas da minha vida, algumas oportunidades que se foram, algumas frustrações, algumas preocupações. Minha esposa até conversou comigo, e eu estava um pouco triste essa semana, pastor. Confesso que eu estava meio brocochô, que fala? Borocochô, como é que fala? Borocochô. Borocochô. Eu estava borocochô essa semana. É bom a gente falar isso porque às vezes pensa assim, não, presbítero é sempre aquele gás, né, não, irmão? Pregador é sempre aquele jeito, né, não, irmão? Tem hora que está ruim. Tem hora que está ruim. E eu comecei a ficar um pouco triste, falei, nossa, principalmente por uma situação profissional que aconteceu, uma oportunidade que teoricamente eu perdi, que poderia acontecer, estava tudo bem, mas surgiu um negócio e essa semana o pastor me ligou, eu não estava na agenda para pregar hoje, assim, você pode pregar hoje? Eu falei, quase que eu falei assim, pastor, passa aí, pastor. Eu de brincadeira, eu brinquei com ele, um pouquinho, manda um esboço aí, pastor. Mas não mandou. E eu falei, o que eu vou pregar? Eu falei, acho que eu vou pregar sobre isso. Por que não pregar sobre uma alma triste? Por que não pregar sobre uma alma abatida? Porque às vezes fica assim. E interessante, eu fiquei me pensando, falei, depois eu fiz exatamente como esse texto. Falei, nossa, eu me lembro de quantas coisas aconteceram, eu não posso ficar assim. E aí o Espírito Santo começa a bater no teu peito, começa a te... Você começa a cantar um louvor, eu me peguei chorando e trabalhar. Pensando na mensagem, pensando sobre esse texto, eu falei, é isso que eu vou pregar. E talvez você esteja estudar isso e está assim, pô, essa mensagem veio para mim. Imagino que sim. Mas estou pregando porque antes veio para mim. Esse texto vem ensinar que existia uma mulher, você conhece o texto, que ela tinha um fluxo de sangue, é como se ela tivesse a menstruação por todo o período, sem parar. E a Bíblia conta que essa questão, ou esse problema, ou essa situação não era simplesmente física. Esse problema a deixava o próprio livro de Levítico falava assim, olha só, toda mulher que estiver com fluxo de sangue, você considera, está escrito, você considera a impura. E tudo que ela tocar vai ser impuro. Se ela sentar em alguma coisa, é impuro. Se ela se deitar em alguma coisa, é impuro. Tudo que ela tocava era impuro. Então a gente não está falando simplesmente de uma dor de cabeça que você tem, está aí, acabou. Você agora está falando sobre emocional, sobre uma pessoa que não poderia se relacionar porque ela tomava tudo impuro. Você está falando de uma pessoa que não poderia ir no hortifruti e falar assim, eu quero esse tomate, deixa eu ver esse aqui, não, está impuro, acabou. A gente está falando de uma pessoa que não poderia ir na padaria comprar o pão, não poderia falar com as pessoas, não poderia estar perto das pessoas. A gente está pensando, talvez, a gente está pensando, talvez, a forma dela se alimentar era tomar um pratinho por baixo da porta, ela almoçava, toma de volta, porque não poderia ter contato com ninguém. Então a gente está falando sobre alguém que precisava ser restituída, não simplesmente de uma saúde, mas simplesmente da vida como um todo. A gente está falando de uma pessoa que precisava ter a sua vida reestruturada de novo. E a Bíblia conta que ela estava enferma e tentou isso por muitas vezes. E é interessante que essa mulher, ela sofria. E ela tentou a resposta com muitos médicos. Irmão, já fui uma folha, viu lá? Faltam só duas. Ela tentava por muitas vezes. Igualzinho a mim, igualzinho a você.
Ela ajudava e deixou, porque eu fiz isso, irmão. Porque quando eu precisei ter um médico especialista, quando a Isabela estava grávida, que a gente sabe, todo mundo sabe aqui. Mas para quem não, enfim, eu tive uma filha que a gente ficou 4 meses na UTI. Eu me lembro que foi assim mesmo, pastor, porque a gente tinha que ir no médico mesmo, num CPF X, e tinha que ver quando é que eles estavam e aonde. Então, vai lá nele amanhã. Onde ele está amanhã? Está no médico, eu vou no médico, não está onde? Ele Botafogo, eu vou no Botafogo. A gente ficou com uma mulher com sangue procurando recurso, saída. Está errado, não. Porque o que a gente pode fazer, a gente precisa fazer. Só que chega uma hora que a nossa competência, a nossa capacidade intelectual, o nosso salário, o nosso caixa, a gente não consegue mais resolver por nós mesmos. A gente não tem a capacidade. E aí, irmão, quando a gente não pode, eu conheço alguém que pode. Quando a gente não consegue fazer, eu conheço alguém que sabe fazer. Quando eu já não estou conseguindo caminhar, eu conheço alguém que... E aí tem aquela frente, eu lembro, muito pequenininho, pegadas na areia. Quem é que lembra da pegadas na areia? Então eu vou contar de novo, tem alguém que não sabe. É um conto, o que é? Uma poesia, mas que traz uma verdade. Que fala que uma pessoa conta que estava caminhando com Jesus, e aí me ajudem, que eu não lembro muito bem, mas que estavam andando com Jesus, e estavam no mar, né, na areia, no mar, e aí mostrava que sempre tinha aquelas 4 pegadas daquelas pessoas, e era aquela coisa linda dela, como se fosse se relacionando com Jesus, aquelas 4 pegadas andando por muitos lugares ali na areia. Mas a Bíblia conta. Esse conto, a Bíblia não. É ao vivo ou dá para corrigir lá? Vou até voltar aqui e fazer igual o pastor, né? Então esse conto, ele mostra que a pessoa contando a determinado momento, que foi no momento exatamente mais difícil da minha vida. Eu percebi que 2 pegadas, elas saíram. E eu lhe pergunto, Senhor, por que me abandonou nesse momento, deixando só 2 pegadas, só duas pegadas na areia? E Jesus, ele responde nesse conto, irmão, não está na Bíblia, que no momento mais difícil que essa pessoa esteve, na verdade, ela começou a questionar por que no momento mais difícil, mais atribulado, onde eu precisava de fato de socorro, só tiveram 2 pegadas na areia. Jesus fala assim, olha só, na verdade, Jesus fala no conto, irmão. Na verdade, naquele momento foi o momento que você mais precisou, porque quando você nem para caminhar você estava conseguindo, eu precisei te carregar no colo. E essas 2 pegadas, elas não são suas, na verdade elas são minhas, te carregando no colo. Então eu quero que você aplaude ao Senhor, porque no momento mais difícil da sua vida, Ele vai estar te carregando no colo. Maravilhoso Deus. E essa mulher, irmão, imagina só, ela poderia estar prostrada. Ela poderia se trancar no quarto e falar assim, agora eu só espero a morte, porque uma hora o sangue acaba, irmão. E a vida, ela é regida pelo sangue. Você já viu isso em muitos filmes? Quando a pessoa rasga, ou tem um tiro, ou qualquer outra coisa, você tem que fazer o quê? Pressionar. Para quê? Para não sair, porque sangue representa vida. E essa mulher não poderia estar prostrada, abatida, e por isso eu li esse Salmo 42 e o verso 5, porque os filhos de Corá começam a se questionar, porque eles estavam, até os próprios inimigos estavam falando, cadê teu Deus, rapaz? Cadê o teu Deus? E alguns historiadores informam que isso provavelmente foi escrito por conta lá do cativeiro. E ele fala assim, cadê teu Deus? E ele fala assim, eu me lembro daquela época, o verso 4, lembro dessas coisas dentro de mim, se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo que nos guiava em procissão à casa de Deus.
percebe que a alma dele já está abatida. Ele não faz pouco caso. Ele não acha que é uma besteirinha. Ele não acha que é coisinha dele. Ele não acha que ele é um fraquinho. Não, ele acha que ele entende que a alma dele está abatida. E às vezes a gente fica meio assim. Estou tão fraquinho, isso só acontece comigo. Eu sou um nada, eu sou um zero à esquerda. Enquanto se a gente começar a folhear a Bíblia, a gente vai ver que o profeta Elias ficou assim também. Em determinado momento, irmão, porque muitas vezes o que ele fez? Ele foi lá, ele lutou com os profetas de Acabe, ele operou milagres, Deus operou milagres através dele. Ele fez uma algazarra contra Acabe, mas bastou uma palavra da mulher de Acabe, falando assim: eu vou pegar esse cara, cadê ele? Ele sai correndo, se esconde e fica dentro de uma caverna, e deita, se prostra, se abate, porque, irmão, isso aqui é carne. E às vezes a gente pode ficar assim, irmão. A gente pode ficar assim, independente do que a gente é, independente do cargo que a gente exerce, independente das circunstâncias que a gente passa, ou dos momentos que a gente precisa orientar, fazer, acontecer. Mas a gente pode ficar em determinado momento assim. E a gente pensa que a gente é fracassado porque a gente está assim. Ele sofreu com os inimigos, irmão. Todo mundo zombando dele. Comecei a lembrar de Ana quando não poderia dar filho para o seu esposo. E a menina falava assim: você não é de nada, você não pode nem dar um filho. Começavam a zombar dela. E ela se prostrava, mesmo triste, mas ela orava. O interessante desse salmo, irmão, é que ele não só entende isso, mas como ele mesmo se questiona. Ele fala assim: por que te abates, ó minha alma? É como se fosse uma luta entre ele e com ele mesmo. É como se ele pegasse o sentimento, a emoção e lutasse contra a razão. É porque o sentimento deixa a alma triste, abatido, amargurado, sem vontade de fazer, sem vontade de levantar, sem vontade de colocar aquilo que Deus ele colocou para a gente fazer. Isso o sentimento, a emoção, a alma gera. Mas em determinado momento, irmão, que a gente tem que pegar a razão. Ele começou a se olhar e falou assim: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ele começa a não aceitar a forma com que ele está passando. Então não basta a gente reconhecer, não basta a gente saber que está triste, abatido, não basta a gente saber isso e falar assim: não, deixa eu ficar aqui dentro dessa cobertinha, aproveitar que o tempo está frio. Não adianta só a gente ficar na Netflix, que é bom pra caramba, eu gosto também, mas não adianta a gente ficar e pegar esses subterfúgios, irmão. A gente precisa fazer igual esse salmista fez. Ele começou a se olhar para dentro de si. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Meu Deus. És fiel, Senhor da glória. Ele não se conforma. E quantas vezes a notícia ruim chega e a gente se abate? É a porta que não se abre, é a oração que não é atendida. E a gente começa a criar uma porção de pensamentos, porque nem sempre é o que a gente faz. Às vezes é o pensamento na condução do ônibus, às vezes é a murmuração ao lavar uma louça,
não entende. Eu falei assim, por que eu estou pensando assim? Porque eu estou tão prostrado, quanta coisa eu tenho, quanta coisa Deus me deu. Não, calma aí. Por que te abates? E o finalzinho do verso 5 é: espera em Deus. Aleluia. Espera em Deus porque eu vou ter um carro zero. Espera em Deus porque eu vou ter uma casa nova. Espera em Deus, pois ainda louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Fechar um parênteses. Vamos voltar para Marcos. Em tudo, e para fechar, na verdade, o Salmo, tem um versículo que é muito interessante. O apóstolo Paulo escreveu na igreja de Corinto, ele fala assim: todos somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, Luciano, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Quem me ajuda? Senhor da glória. Você lembra aí? Você me fez estraguei a mensagem. Mais rápido, chega mais rápido, vamos rápido. Por quê? Por quê? Aleluia! Perseguido. Fala de novo. Vamos vontade, gente, vamos. Vivendo a mensagem, vivendo a palavra, o canto. Calma aí, de novo. Calma aí, perseguido. Pressionado. Por quê, irmão? De novo. Perseguido, mas não abandonado. Abatido, mas não destruído. Estamos de pé. Aleluia. Você entendeu isso, irmão? Abatido, mas não destruído. Como é que é? Perplexo. É isso. E aí, irmão, voltando para o texto, ela começou a ouvir falar de Jesus. Glória a Deus. Ela começou a dar conta que ela ouviu que Jesus estava passando. E aí é tudo a expectativa que a gente está gerando. Tudo é sobre aquilo que a gente ouve. E
momentos fazer com que a nossa conduta, ela que estiver triste, ela vai trazer uma forma com que você ouve alguma coisa, ela vai te deixar triste ou preocupado. Então a forma com que a gente ouve, ou o que a gente ouve, pode ou não gerar expectativa. E aí, em determinado momento, algumas pessoas ouviram Jesus falar e simplesmente jogaram para trás. E simplesmente falaram assim: não quero isso não quero ouvir isso, mas não. João fala isso, que muitos decidiram não seguir mais a Jesus. Porque o que ele estava ouvindo não gerou neles alguma esperança ou expectativa, pelo contrário. E Natanael, em determinado momento, seu amigo foi lá e falou assim: cara, a gente achou lá o Jesus, o prometido, o Messias. Aquilo não soa bem para Natanael. Natanael questionou, ele teve fé. Cara, será que pode de fato vir alguma coisa boa de lá? Então tudo é o que a gente ouve e coloca aqui. O que você tem feito com tudo que você tem ouvido desse altar? O que eu tenho feito sobre aquilo que eu tenho ouvido aqui? Porque é isso que pode mudar o jogo. Porque é isso que pode mudar a lógica. Por isso que pode mudar a rota. Ela ouviu falar. E aí meio que começa a ficar sério o caminho da restituição. Ela começa a mirar Jesus. E é interessante que isso gerou nela uma expectativa que ela colocou um negócio na cabeça e foi. Então são não somente eu tocar nas vestes dele, eu vou ficar curado. Só que esse caminho não é simples. A gente já está falando de alguém que precisa andar até determinado lugar. Eu não sei você, mas quando eu estou com dor de cabeça, ou às vezes gripado, é que a gente ouve, né? A gente sente mais essas coisas, né? Para pegar um controle remoto, irmão, para levantar, uma dificuldade. Quando você não está se sentindo bem, é difícil você. Agora você imagina alguém que não tinha muito sangue no corpo, que não tinha tanta vida assim, que não tinha tanta força assim, teve que trilhar o caminho. E interessante é que isso é que mudou a coisa. Porque se ela não tivesse ido, ela não teria encontrado com Jesus. Então esse caminho significa não ter tudo a seu favor, não ter tudo fácil, não ter tudo lógico. Tem coisa que é na marra, tem coisa que vai ser na força, tem coisa que vai ter que ser do teu jeito mesmo. Tem coisa que vai se arrastando, mas vai. Tem um louvor, tem uma pessoa, não vou cantar não, mas tem um início de louvor que ele fala isso: se não der para correr, ande, se não der para andar, vai nem que se arrastando, mas vai. Porque nem sempre, irmão, a gente está puro suco. Nem sempre a gente está a todo vapor. Tem momento que de fato a gente está indo na mar. Mas tem que ir. Esse é o caminho. E esse caminho não tem atalho. É o caminho que a gente precisa prosseguir. E a Bíblia conta que ela toca nas vestes de Jesus. Ela vai ao contrário de tudo aquilo que a própria multidão poderia pensar, porque se a multidão tivesse se tocado, falasse assim: cara, o que você está fazendo aqui? Você não poderia estar aqui, você não poderia estar assim
Porque se a gente vai, irmão, na mesma situação da multidão, ou do que as pessoas estão falando, irmão, cuidado. Cuidado com aquilo que as pessoas estão falando de você ou para você. E cuidado com o impacto que aquilo pode gerar. Porque se a gente aceita determinadas situações, irmão, a gente está lascado. Só que ela seguiu a rota. Aleluia. Ela só foi. E cá entre nós, tem coisa que não precisa de muita pergunta, de muito questionamento. Tem coisa que não precisa terminar um grande estudo teológico. Não que não seja importante, Eu mesmo fiz o ID, fazer a propaganda aqui do ID. Se quer fazer um curso de teologia básico, é top demais. ID, da nossa igreja aqui de São Paulo. Mas tem coisa que é sem mimimi, é sem historinha, é sem eu não fui porque não tem que ir, irmão. Ah, não, eu não. É porque essa semana. Não, irmão, tem que ir. Até agora eu amigo que a gente está para marcar o almoço, não na sabe, mas a gente está sexta-feira, às vezes não dá para ele, não dá para mim. E confesso que teve uma sexta, foi essa sexta mesmo, eu falei, estou indisposto. Eu não fui. Mas às vezes a gente é assim com o que importa de verdade. Irmão, o jogo é sério, é a nossa vida que está em jogo. E quantas vezes a gente deixa de ir ou de fazer? A gente faz igual o vídeo, não, hoje não. Aí teve semana passada que não deu para ele. Eu falei, vambora. Não. É para ir, irmão. Aí você fala assim, não, mas não é ali. Jesus está ali. A redenção aqui, ó. É só ir lá. A Bíblia conta que quando ela toca nas vestes de Jesus, Maravilhoso Deus. a veste tinha algum segredo, irmão? Não, porque não foi só ela que tocou na veste de Jesus, não. Estava todo mundo oprimido uma vez, uma hora, talvez até pisava, irmão. Porque a multidão estava em cima. Sabe qual é a diferença daquelas pessoas que estavam lá para ela? Qual a diferença daquelas pessoas que tocaram nas mesmas vestes do que para ela? Sabe qual é a diferença? A fé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos, a fé de verdade, aquela fé que não vai acontecer. Eu acredito, não foi hoje, mas vai ser amanhã. E não vai ser, não, mas vai ser semana que vem. Não, mas vai ser mesmo, vai ser quando Deus quiser, mas estou lá. E se depender de uma vez tocar na vez, eu vou uma, duas, se ficar, eu vou puxar a roupa de Jesus todo, mas eu vou lá. Mas a minha fé, ela falou assim, se eu só ir lá e tocar na veste, você vai. Aleluia. Glória a Deus. É para ir, irmão. Quando a veste é curada, quando a mulher é curada, ou melhor, quando ela toca na veste de Jesus, automaticamente Jesus para e fala assim. É como se Jesus falasse, tem o meu manto aqui. Saiu virtude, tem alguma coisa diferente. Os discípulos não entendendo bem, mas Jesus está todo mundo se tocando. Está todo mundo se apertando. Como é que só fala quem te tocou? Está todo mundo se tocando. Não. Alguém tocou diferente, saiu de mim. Automaticamente, quando ela toca, ela é curada. Você não entendeu? Esse caminho todo. Automaticamente, ela falou assim, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Quando ela tocou, ela foi curada. Ela estava em busca da cura física. E ela recebeu nesse momento. Mas faltava ainda alguma coisa, irmão.
quando Jesus para e ela não teve jeito, ela teve que falar com ele e explicar. Ele fala assim: filha, você entende que aquela mulher, ela não poderia se relacionar com ninguém, ela não poderia conversar com ninguém. Tudo que ela tocava, com quem ela se relacionava, se tornava impuro. E agora Jesus, ele cria uma cura emocional nela. Imagina só, Jesus parou e falou assim: filha, e agora eu posso abraçar essa mulher. Agora eu posso. Quem é que pode dizer que ela é impura? Se o próprio Cristo falou assim: olha sua filha. E Jesus fala, interessante aqui, porque a coisa poderia acontecer, ela foi lá para ser curada e foi embora. Mas quando Jesus está no negócio, talvez a gente queira uma coisa, e Jesus ele vê a história por completo. E é como se fosse: filha, vem cá, tem mais coisa para tu. Eu preciso resolver alguns pontos contigo. E ele fala assim: filha, a tua fé te salvou. Agora tu recebe a cura espiritual, meu filho, porque ela te salvou. De pé essa noite, irmão. Talvez o caminho que você esteja fazendo, talvez o caminho que você esteja fazendo seja o caminho da viúva de Naim, indo para o enterro. Talvez o caminho que você esteja fazendo seja o caminho de enterrar sonho, projeto. Mas Jesus te alcançou nessa noite. Ele está falando assim: filho, a tua fé te salvou. A gente vai adorar o Senhor nessa noite. Amém? Qual a música que a gente vai cantar? Às vezes é para descontrair, mas a mensagem é forte, é séria. O caminho, existe um caminho de restituição. O fato é se eu quero ou se eu vou aceitar esse projeto, ou a forma com que eu vou passar por ele. Eu vou convidar você. Eu vou convidar você a fazer um convite para você que está num caminho que de fato, na verdade, precisa de restituição. E essa mensagem te tocou tanto que você sabe o caminho e você precisa trilhar esse caminho da restituição. Então, o convite é para você que talvez esteja no meio do caminho, precisa de sabedoria, de graça, de consolo, precisa de ajuda, de apoio, precisa de que Deus te ajude. Esse é o caminho. Esse é o convite para você nessa noite. Então, você imediatamente pode vir aqui à frente. Outro convite é para você que aceitou o convite de estar aqui, mas que ainda não conhece Jesus. E
essa é a oportunidade que você tem de ter um relacionamento com Cristo. Então o convite está aberto para você. Pregador, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus que restituiu. Eu quero esse Jesus que muda o quadro. Eu quero esse Jesus que, por mais que a gente passe por um caminho apertado, eu quero esse Jesus. O convite já está aberto, irmão. Que Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor nessa oportunidade, né? Morrer.
quero te dar mais uma oportunidade para que você possa renovar sua aliança com Deus ou entregar a sua vida a Ele. Senta a luz, por favor, se de repente tiver alguém levantar a mão, eu poder enxergar. Tem alguém que nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer restaurar sua comunhão com Ele. Se tem aqui, faça isso agora. Dê um sinal com a sua mão. Não tem? Então eu quero orar por você. Você precisa vir aqui à frente. Você que se identificou com essa mensagem de hoje. E de repente você tem andado meio deprimido. A palavra é essa. Porque as coisas não estão acontecendo da forma que você esperava que acontecesse. Esse texto também mexe muito comigo, porque aproximadamente 27 anos atrás, quando eu morava ainda na Vila Quente, na Batista Júnior, número 33, na casa de baixo, minha sogra morava na casa de cima, que ela mora até hoje lá. Minha sogra estava há 4 meses sangrando, uma hemorragia, que nenhum médico conseguiu estancar aquela hemorragia. E eu falava para Deus: Senhor, deixa eu ir lá orar por ela. Ele falava: não, só quando ela pediu. Então, um belo dia ela me pediu, e eu subi para orar por ela. Mas o Senhor falou: você não precisa orar por ela. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5, versículo 4, esse versículo que foi lido. E eu falei para ela: a senhora crê que Deus pode curá-la hoje, apenas eu lendo esse texto? Eu falei assim: como Deus tinha aproximadamente 3 ou 4 meses que Deus tinha curado meu filho de uma hérnia escrotal que ele tinha que operar, e se ele não operasse, talvez ele ficasse em possibilidade de ter filho. Hoje ele é pai, e o meu neto completou 3 anos esses dias. Deus havia curado meu filho. Eu fui pregar numa igreja na Ilha do Governador, e no momento que eu pregava, Deus ministrava no coração de um irmão da igreja. E quando aquele irmão acabou o culto, ele me chamou, eu era diácono ainda, ele falou: diácono, Deus hoje operou seu filho. Meu filho estava com a cirurgia marcada. Eu via seu filho numa maca, vestido de branco, e eu via um anjo tocando na virilha dele e tirando algo que estava ali. Ele: sabes o que eu estou te dizendo? Eu falei: sei, porque meu filho está com a cirurgia marcada. Então disse para minha sogra: o Deus que curou Danilo, Ele pode curar a senhora nessa tarde. A senhora crê nisso? Ela falou: eu creio. Ela andava com algodão no nariz, irmãos, para tudo quanto era lado, porque não estancava a hemorragia. Uns diziam: é pressão, outros é emocional, mas fato é que a hemorragia não parava. Eu não sei porque eu estou dizendo isso aqui hoje, mas eu creio que eu estou falando para alguém aqui, porque essa mensagem foi para alguém aqui nessa noite. Foi na verdade para todos nós, mas tem alguém específico hoje para você ouvir essa mensagem. E então eu comecei a ler aquele texto, esse texto. E quando eu terminei de ler o texto, o Senhor falou comigo: manda ela tirar o algodão agora. E quando ela tirou o algodão dos narizes, das narinas, a hemorragia tinha sido estancada. E eu disse para ela: a senhora quer entregar a sua vida a Jesus? Falou: claro. E está aí até hoje, servindo a Deus com alegria. Então eu quero que você bote a mão no seu coração agora. Eu não creio que essa mensagem foi pregada à toa, não, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia.
Confesso, quando o irmão Ed começou a pregar, eu falei, poxa, por que ele escolheu esse texto, Dia dos Pais? Tanto tema para o Dia dos Pais. Mas aí, conforme ele foi ministrando, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração também. Falou, porque hoje não só pais precisam ser ministrados, mas mães, mulheres, jovens, idosos. Não feche os seus olhos, bota a mão no seu coração agora. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra foi pregada nessa noite. Uma palavra que falou de caminho de restituição. A restituição dessa mulher da mensagem, ela é a restituição da saúde, Senhor. Eu creio que tem pessoas aqui nessa noite que precisam ter sua saúde restaurada. Eu creio nisso, inclusive eu sou uma dessas. Mas eu creio também que tem pessoas aqui que precisam ser restauradas a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, a sua dependência em Ti. Pessoas que têm sonhos que foram frustrados, que acham que acabou, que não tem mais solução. Mas a última palavra é do Senhor. A última palavra não é dos homens, não são dos médicos, não são de autoridades, não. A última palavra é tua, Senhor. Por isso eu te peço nessa noite, começa, Senhor, ó Deus, a restituir a fé da tua igreja, do teu povo. Começa a restituir a esperança, começa a restituir a confiança, a dependência de Ti, começa a restituir sonhos que foram frustrados. Oh meu Deus, em nome de Jesus, faça isso, porque a tua palavra nos garante essa verdade. Restaura relacionamentos que estão a ponto de ser destruídos. Restaura, Senhor, restaura as famílias, restaura relacionamento de pais e filhos, irmão com irmão, restaura relacionamentos, ó Pai. Oh Senhor, não nos permita sair do caminho da restituição. Oh meu Deus, faça isso nessa noite. E que cada pessoa que esteve aqui hoje saia com essa certeza que, independente das circunstâncias, na hora certa, a sua maneira, isso será restituído para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Se você crê, diga amém e aplauda Jesus.